Eu queria abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao 25. Primeira Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, capítulo 1, versículo 18 ao 25, que diz assim: Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria? Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Você já se perguntou, por que você? Por que, diante de tantas pessoas que você conhece, diante de pessoas que talvez até sejam aparentemente mais dignas que você foi alcançado pelo Evangelho? Você já se perguntou por que essas pessoas não foram? O que muda? Será que não teve um bom pregador? Será que um dos nossos palestrantes não alcançou dessas pessoas que você conhece que não aceitam o Evangelho? Será que não houve nenhum argumento científico e técnico suficiente para que essas pessoas fossem suficientemente convencidas de que o Evangelho era a verdade? O apóstolo Paulo fala aqui de dois grupos, judeus e gregos. E desses grupos, para uns, o Evangelho era uma ofensa, uma blasfêmia. Para eles, era algo que lhes fazia buscar de si o maior ódio a esse tipo de discurso que era feito pelo apóstolo Paulo, Cristo crucificado. E para eles diziam, dê-nos sinais desse tipo de coisa. Para um outro grupo, isso era uma loucura, não fazia o menor sentido, parecia coisa de gente demente, burra. Talvez você já tenha ouvido isso, talvez na faculdade, na escola, você tenha ouvido que o Evangelho é coisa de gente tapada, babaca. Se você já ouviu, não se preocupe. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. O apóstolo Paulo fala exatamente isso. Que eles acreditavam que o Evangelho era uma bobagem, não fazia o menor sentido. Como assim? O Deus que encarnou? Opa! Faça-me o favor. Mas o apóstolo Paulo também fala que desses dois grupos, desses mesmos dois grupos, para uns e para outros, o Evangelho era poder e sabedoria de Deus. O que muda? Qual o ponto de divergência, qual o ponto de diferença entre esses dois grupos? Não é um argumento mais técnico. Não é que o Lenny Craig ou outros desses apologetas famosos não trouxeram um argumento lógico para que essas pessoas pudessem ser convencidas. Não foi isso. Porque é o mesmo apóstolo Paulo que um pouquinho mais para frente fala que quando ele pregou esse Cristo crucificado, ele não usou nenhuma técnica de retórica, buscou sabedoria humana. Tanto que alguns diziam que ele era muito macho quando escrevia, mas não muito quando falava. Então, o que será que fazia a diferença? Isso é antítese.
Esse é o ponto da antítese. É aquilo que muda no coração. É a linha do coração mais profunda. O que é que muda? O que muda é que para alguns aquele evangelho foi radical. Aquele evangelho foi até a raiz mais profunda dos seus corações e os converteu. É que aquele evangelho, aquela pregação simples, fez com que eles fossem alcançados pelo poder de Deus, pela sabedoria de Deus, por meio do Espírito Santo. Essa é a antítese. E é sobre isso que a gente vai falar durante esses 2 dias. É sobre isso que os palestrantes vão conversar com vocês. O que é que muda quando esse evangelho se encontra na raiz do seu coração, quando você pensa em se divertir? Algo tão comum. Nós fazemos diariamente isso. O que é que muda quando você pensa sobre família? Algo hoje extremamente atacado por diversas frentes. Gente que inclusive investe muito dinheiro muito pesado, para mudar o que eles chamam de heteronormatividade. O que é que muda quando nós nos confrontamos com o nosso dia a dia comendo e bebendo? Será que nós temos feito isso para a glória de Deus? E o que é que muda quando nós nos expomos nas redes sociais? Quando nós conversamos uns com os outros, tanto publicamente, como até mesmo não tão público assim. O que é que muda? Isso é a antítese. E eu queria que vocês pensassem esses 2 dias, o que é que muda no coração? O que é que o Evangelho tem feito no seu coração? É preciso que nós consigamos reconhecer as diferenças de um coração regenerado e um coração que olha para o Evangelho e diz: isso é bobagem, isso é apenas loucura. Enquanto que outros dizem: é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus.